Oi, gente, bom dia. A gente vai falar hoje um pouquinho, é um assunto bem breve, tanto que é uma aula muito curta, tá? É coisa de cinco minutinhos. Vou explicar para vocês sobre saturação de oxigênio e a escala de Mills, tá? E aí, o que é essa saturação de oxigênio? O que é? É medido pelo oxímetro de pulso, tá? Onde é uma maneira de medir o quanto de oxigênio que o sangue da gente está transportando. Então, a gente sabe que o nosso corpo, ele precisa de oxigênio para poder viver. Então, essa medição do oxímetro de pulso é justamente para medir a quantidade de oxigênio que o sangue está transportando. O nível de oxigênio, a porcentagem tem que estar entre 95% a 100%. E aí, gente, é importante a gente ficar alerta a esse sinal, porque uma doença pulmonar, por exemplo, é normal que o nível de oxigênio venha menor do que o normal. Então é importante a gente saber quando é que isso ocorre, porque quando o nível de oxigênio está baixo, as células do nosso corpo podem ter dificuldade de trabalhar apropriadamente. E aí o oxigênio, gente, é o gás que faz o nosso corpo funcionar. Se a gente está com esse gás baixo, nosso corpo trabalha mal. E se ele tiver com um nível muito baixo de oxigênio, pode sobrecarregar o cérebro e pode sobrecarregar o coração. Então, é importante porque doenças pulmonares que afetam o sistema respiratório pode ter a saturação de oxigênio abaixo do normal. Certo, e aí, certo, professor? E aí, quando esse paciente está com a saturação baixa, o que é que tem que ser feito? Ele pode entrar numa máscara de Venturi para poder administrar mais oxigênio. Então, vai ter casos mais graves também em que, por exemplo, o paciente possa ser entubado. Então, é realmente muito importante, por isso que a gente considera também um sinal vital, tá? Porque ele quando está abaixo, pode prejudicar o nosso corpo. Então, gente, é de 95% a 100%. Não esqueçam, quando a gente for colocar esse oxímetro no dedo, a gente tem que ter cuidado, porque pode apresentar uma falsa leitura. Então, se o paciente tiver com calafrio, hipotensão, que é pressão baixa, baixa perfusão, que é quando o sangue não está suprindo as veias mais periféricas, edema, que é um inchaço, pode alterar a saturação de oxigênio. Aqui é a técnica, tá? Do oxímetro de pulso, mas isso a gente vai ver com calma na sala de aula, mas adiantando para vocês em que um paciente, mulher no caso, não pode estar com esmalte no dedo, tá certo? Porque altera. Colocar o paciente numa posição confortável, colocar o dedo lá, colocar o oxímetro no dedo e esperar o resultado. Não é nada muito complicado. Outra informação que eu acho bem importante passar para vocês é porque a gente tem a saturação de oxigênio e a gente tem a gasometria arterial. A saturação de oxigênio é um procedimento não invasivo que você coloca o oxímetro de pulso no dedo. A gasometria arterial, que também é para avaliar a quantidade de oxigênio no sangue, ela já é um procedimento invasivo, onde vai colher o sangue da sua artéria. Por que da artéria? Porque é na artéria que é transportado o oxigênio. A diferença dos dois, o oxímetro, ele mensura indiretamente a quantidade de oxigênio que é transportada pelo seu sangue. E na gasometria arterial, ela é mais fidedigna. Ela mensura diretamente a quantidade de oxigênio que é transportada pelo sangue e também a de gás carbônico. Ela dá os dois valores. Então, essa é a diferença de oxímetro de pulso e a gasometria arterial. Escala de Mills. Gente, a escala de Mills é uma escala de alerta baseada num sistema de atribuição de ponto aos parâmetros vitais, onde a finalidade dessa escala é identificar precocemente o risco
de deterioração do paciente. A implantação dessa escala permite à equipe de saúde intervir na saúde do paciente diretamente, onde pode prevenir a ocorrência de eventos adversos como complicação, parada respiratória e até a morte. Então, vou mostrar aqui um exemplo de uma escala para vocês. Então, eu tenho frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial sistólica, nível de consciência e temperatura. Então, você vai lá, faz todos os parâmetros no seu paciente. Aí, por exemplo, a frequência cardíaca do seu paciente deu 80 batimentos por minuto. Então, se deu 80, você vai procurar na linha aí da frequência cardíaca onde é que se encaixa o número 80. Se encaixa entre 51 e 100. Então, ele tem 0 pontos nessa frequência cardíaca. Na frequência respiratória, ele tá com 20. Então, ele se encaixa também no 0. Na pressão arterial, ele tá 12 por 8. Então, ele também se encaixa aí no 0, que é a pressão arterial sistólica, é a primeira, no caso 120. O 8 aí que eu falei, 12 por 8, que é 120 por 80. O 80 é a diastólica. Nível de consciência, ele tá bem agitado, meu paciente. Então, ele tá com 1 ponto. Temperatura, ele tá com 36,8. Então, se eu for somar, esse paciente está com um total de ponto 1. Quanto menor a pontuação, melhor o paciente vai estar. Porque se eu tenho um paciente com a frequência respiratória de 150 batimentos, respiratória não, cardíaca, com 150 batimentos por minuto, ele já está com 3 pontos. Tá com a frequência respiratória 29, já está com 2 pontos. Tá com a pressão alta, tá com a sistólica por 180, então ele já tá com mais 2 pontos. Então aí já vai 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ele tá com resposta à dor, mais 2 pontos, vai a 9. E tá com a temperatura normal, então fica no 0, então 9 pontos. Então esse paciente está realmente num estado crítico em que precisa da intervenção da equipe de saúde, porque ele pode deteriorar com uma pressão muito alta, com a frequência respiratória muito alta, com a frequência cardíaca muito alta. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá, sobre a escala de Mills. Eu vou passar para vocês no Classroom um exercício sobre a escala de Mills, para vocês realmente conseguirem entender essa escala. Qualquer dúvida, gente, é só me perguntar. Beijos!